minha irmã, que alegria estar com você aqui na TV Sempre. O nosso programa você sabe, é só Jesus. Esse pastor aqui, o pastor Villanova, só fala de Jesus e mais ninguém, só olha para Jesus e mais ninguém, só estuda Jesus e esqueça os outros, tá? As razões a gente vai conversando e a gente vai se entendendo, tá bom? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o nosso assunto é Reino de Deus. Este é um assunto profundo, fundamental. Para começar, deixa eu lhe dizer, a única pregação de Jesus é Reino de Deus. Ele é anunciado como vindo para pregar sobre o reino de Deus e Jesus só falava. Se você folhear ali o Novo Testamento, você vai folheando, você vai encontrando que Jesus dá prioridade a esse assunto sempre, porque ele é o mais relevante e eu e você, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender o reino de Deus. Mas olha, já vou lhe prevenir, o que a gente vai falar hoje aqui é nada. Mas a gente tem que começar de alguma forma, não é? Eu não posso chegar aqui e dizer tudo, mas eu começo dizendo um pouquinho, e a gente nos próximos programas, a gente vai falando mais um pouco, e eu posso dizer para você que este é o assunto mais importante, mais relevante. Se foi para Jesus, é para mim, e se foi para mim, também é para você, tá certo? Então vamos prestar atenção. Eu vou ter que ler aqui, eu estou sem óculos, eu vou ter que ler aqui bem de perto. Em Lucas, capítulo 17, e o verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus, esses aí viviam perturbando Jesus, né? Que perguntaram, quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus, o reino de Deus não vem em forma externa. Olha que coisa relevante. O reino de Deus não vem de forma externa. E diz mais Jesus, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Perceberam? Então os fariseus queriam saber quando viria o reino de Deus. Porque o que os fariseus imaginavam de reino de Deus? Eles imaginavam que o reino de Deus viria o Messias, e o Messias entraria em Jerusalém e expulsaria os romanos, e finalmente os judeus iam assumir o comando da própria nação, o comando da própria pátria. Seria tipo assim: nós temos um presidente no Brasil, esse presidente não foi escolhido pela gente, foi colocado lá por soldados, pelo exército, pelo militarismo, e a gente não está contente, a gente quer tirar ele de lá, não é? Aí a esperança dos fariseus, a esperança dos judeus, é que os dirigentes de Jerusalém, os dirigentes não eram judeus, eram estranhos, eram romanos que dominavam a cidade de Jerusalém. E eles contavam com isso, eles esperavam, como esperaram por muitos anos aí, e tem alguns judeus que ainda acreditam. Não são muitos não, viu? Tem ainda uns poucos judeus que acreditam que o Messias virá. Outros já desistiram, não acreditam mais nisso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, os fariseus botaram Jesus na parede. Quando vem e de que jeito? Aí Jesus diz, olha aí, ó, em primeiro lugar, o reino de Deus não vai se manifestar de forma externa. Então aqueles que esperavam o reino de Deus, um governante sentado no trono de Jerusalém, esqueça, não é assim, não é assim. Porque o reino de Deus não é um reino político, não vai ser um rei, um príncipe, um governante colocado por Deus lá na direção de Jerusalém, na direção da nação hebraica. Jesus diz o quê?
que o reino de Deus é interno, ele não é externo. E aí Jesus segue anunciando, olha, se chegarem para vocês, eu estou simplificando aqui agora, se chegarem para vocês e disserem que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está lá, não vá atrás. Não vá atrás. Porque o reino de Deus está onde? Meu irmão, está onde? O reino de Deus está dentro de vós. Essa é a grande revolução de Jesus. Essa é a grande mensagem de Cristo. É a mensagem de um reino espiritual. Vocês podem ver quando Jesus estava diante de, eu acho que era Pilatos, né? Pilatos interrogou Jesus. És o rei dos judeus? Aí Jesus diz, tu que está dizendo. Tu que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. E aí Jesus disse mais para ele, o meu reino, que é o mesmo reino de Deus, o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus já havia dito lá para os seus discípulos que o reino de Deus não é um reino externo, com soldados, com exército, com espada, com cavalos. Não, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, de harmonia. E sabe aonde esse reino de Deus está? Onde Jesus disse. Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Meu irmão, isso é uma revolução, isso é uma coisa extraordinária, sabe por quê? Vou lhe dizer por que é extraordinário. Porque quando você vai no Antigo Testamento, a revelação de Deus para o povo de Israel, para a nação judaica era uma. Agora Jesus está trazendo uma outra revelação de Deus, completamente diferente. No Antigo Testamento você vai ler de Gênesis a Malaquias, você vai ler que Deus é colocado num trono, num lugar distante, em qualquer lugar aí do infinito. Eu não sei onde. E nem mesmo os escritores do Antigo Testamento sabiam dizer em que galáxia, em que parte do universo estava esse trono, esse tão falado trono de Deus, com anjos voando, anjos cantando, tocando harpa, não é? Então, esta revelação era uma revelação humana, não era uma revelação divina, porque a verdadeira revelação sobre Deus e o seu reino é a revelação de Jesus. E a revelação de Jesus é outra. Não é um céu, não é algum lugar por aí. Jesus está dizendo, o reino de Deus está dentro de vós. Agora você sabe por que Jesus disse isso? Porque lá no Antigo Testamento, quando você pegar a sua Bíblia e for ler o Antigo Testamento, isso aqui eu vou voltar a falar. Eu não vou falar hoje, eu só vou adiantar aqui o assunto com você. Se você pega o Antigo Testamento, né, é que as pessoas não fazem isso. As pessoas deveriam, quando lerem o Antigo Testamento, olhar para Deus. Olhar para o que Deus está fazendo, olhar para a ação de Deus, mas não, todo mundo vai olhar para Davi, todo mundo vai olhar para Daniel, todo mundo vai olhar para Jeremias, vai olhar lá para os profetas, olham para eles e não olham para Deus. Sabe o que acontece aqui no Antigo Testamento, meu irmão? O Antigo Testamento é Deus procurando desesperadamente conversar com o ser humano, e o ser humano deu as costas para Deus. Estou dizendo para você, de Gênesis a Malaquias, o povo de costas para Deus. E aí o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu? Agora vem Jesus, para fazer o quê? Para derrubar a parede que separava o homem de Deus e Deus dos homens. Qual era a parede? A parede do pecado. E Jesus, o Cordeiro de Deus, quando ele se ofereceu em sacrifício, esta barreira caiu. Aí sabe o que aconteceu? Deus estava acostumado a falar com o ser humano no final da tarde. Há algum tempinho Deus falava com Adão e Eva. E agora sabe o que Deus fez? Deus trouxe para nós uma época muito melhor do que o Jardim do Éden. Eu posso dizer para você, meu irmão, que eu e que você estamos vivendo na melhor época da humanidade. A melhor época. Porque eu e você hoje podemos ter uma comunhão com Deus 24 horas por dia,
É como diz a Bíblia, que Deus não habita em templos, em casas construídas pelas mãos dos homens. Deus habita onde? Dentro de nós. Meu irmão, Deus não é visita. Deus não entra aqui, sai e vai embora, não. Deus veio para ficar. Esta é uma compreensão que os cristãos ainda não têm. Esta é uma compreensão que nós precisamos amadurecer. E nós vamos fazer isso aqui, viu, meu irmão? A gente vai falar sobre isso. E muito. Porque o reino de Deus, Jesus diz que o reino de Deus, Jesus trouxe o reino de Deus para nós. Lembra que na oração do Pai Nosso, ele ora, ensinando a gente a orar, e diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora Jesus já está dizendo diferente. O reino de Deus já está aqui, já está dentro de vós. E tem aí muita gente com muita inteligência brilhante que está esperando um reino de Deus no futuro. Nós vamos voltar a este assunto, que ele é profundo, é o assunto mais relevante e mais importante da Bíblia. Aguarde que a gente vai voltar a falar sobre isso. Sempre aqui na TV Sempre, você, Vila Nova e Jesus. Só Jesus e só a TV Sempre. Deus abençoe.